E aqui no estúdio recebemos o Edson Veras, que é vice-presidente da Comissão do Direito do Trabalho da OAB Goiás, para saber como a ordem analisa as conquistas e desafios do trabalhador brasileiro nos últimos anos. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde à comunidade goianiense, às empresas que geram trabalho e aos trabalhadores. Edson, a gente pode enumerar que conquistas o trabalhador tem conquistado nesses últimos anos? Ele tem o que comemorar neste 1º de maio? Com certeza. O direito do trabalhador evoluiu muito nesses últimos tempos, não é? Somaram-se ao que já existiam diversos outros direitos. E quando eu falo em direito, eu falo da legislação, da própria jurisprudência, não é? Hoje não se admite mais a jornada de 12 por 36, sem o gozo do intervalo, isso é uma conquista. A estabilidade no contrato por prazo determinado, o adicional de periculosidade estendido aos vigilantes. Então, tudo isso é evolução que beneficia o trabalhador. Quais os principais desafios deste século XXI? Imagino que o desafio é procurar atender a necessidade, o direito do trabalhador, conciliando também com as obrigações empresariais. Hoje se discute bastante a questão da flexibilização dos direitos, porque os empregadores andam reclamando. Se nós formos analisar essa evolução do direito do trabalhador, às vezes pode chegar à constatação que houve mais avanço para o trabalhador do que para o empregador. Então eu acho que descobrir o ponto de equilíbrio é o desafio. Crianças no mercado de trabalho é uma preocupação ainda da ordem? Com certeza. Por mais que existam algumas críticas em relação à legislação, que antes se trabalhava cada vez mais cedo, mas é comprovado que o trabalho é um dos motivos que tira a criança da escola. A criança tem que ter por objetivo a sua educação, a sua formação. Inclusive, atualmente existe até uma campanha do Tribunal Regional do Trabalho aqui em Goiás em relação ao combate ao trabalho infantil. A criança não deve ser direcionada ao trabalho. Agora, em pleno século XXI, nós mostramos aqui de vez em quando que ainda no país, aqui em Goiás, nós temos aí o trabalho escravo, né? O análogo à escravidão. O que falta para acabar com essa prática aí criminosa? Faltam leis mais rígidas no país? Imagino que não. As leis já são rígidas, tanto que quando é identificado essa situação, as consequências elas são danosas. O empregador, nesse caso, ele responde à ação criminal, a procedimentos trabalhistas. O que falta é a sensibilidade realmente do empregador para prover ao seu empregado condições dignas de trabalho. Existe uma PEC tramitando no Poder Legislativo Federal, tratando a respeito do trabalho escravo, e existe o grande desafio de se definir o que é o trabalho análogo à escravidão. Agora, o salário pago hoje ao trabalhador brasileiro, ele está bem aquém do que deveria ser. Mas o trabalhador ele tem conquistado, né, novos rendimentos aí nos últimos anos. Com certeza. O salário mínimo, se for para atender aquelas necessidades que a lei estabelece, não é? Ele não, matematicamente, isso é comprovado que ele não atende. Mas já houveram conquistas. Eu me recordo que algumas décadas atrás, o objetivo do salário mínimo era de equiparar ao valor de $100. Hoje em dia esse valor já superou. Existe ainda muito a se conquistar em relação à definição, não é? Do patamar ideal para o salário mínimo. Esse atual, a gente sabe que não contempla as necessidades do trabalhador. Agora, a gente não pode deixar de falar também da conquista das domésticas, né? Dos últimos anos. Dos 3 últimos anos para cá, elas conquistaram muita coisa aí no mercado de trabalho, né? Sim, conquistaram muita coisa, não é? E existe ainda muito a se conquistar, porque, afinal de contas, a PEC dos domésticos, que já ultrapassou o 1 ano de promulgação, tem muita coisa ainda a se regulamentar. Então, é uma comemoração contida, não é? Boa parte dos direitos ainda a ser regulamentado. Fundo de garantia, a questão da compensação da jornada, banco de horas, muita coisa ainda tem para se regulamentar, e enquanto não se regulamenta, existe o direito, mas não existe a possibilidade de usufruí-lo. Agora, na CLT, que mudanças você acredita que devem acontecer ainda nessa década
parece que tem muitos projetos ali no Congresso para serem votados, né, de mudanças. Inclusive, a que reduz as jornadas de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Sim, a CLT e toda legislação ela deve ser dinâmica e acompanhar a evolução da sociedade. A CLT já teve algumas alterações para contemplar isso, inclusive a previsão do trabalho do empregado fora do estabelecimento da empresa, que é uma realidade hoje com a internet. Então, muito ainda há, acompanhando a evolução da própria sociedade, para avançar na legislação trabalhista, sempre procurando o ponto de equilíbrio. Agora, qual que é o papel da OAB nesse processo todo de discussão de leis trabalhistas entre patrão e empregado? A OAB ela jamais se furtou do seu papel de intermediar, de participar de todas as questões sociais. A OAB tem a sua Comissão de Direito do Trabalho e está sempre acompanhando a legislação, o funcionamento da Justiça do Trabalho, a implantação do processo digital, o atendimento ao jurisdicionado. A OAB ela jamais se furtou da participação do seu papel social. Tá certo, Edson Veras, vice-presidente da Comissão do Direito do Trabalho da OAB aqui de Goiás. Obrigado pelos seus esclarecimentos, uma boa tarde e um bom feriado. A OAB está à disposição, mais uma vez, parabéns a todos os trabalhadores. Tá certo, obrigado.